Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Esse é um ciclo que se repete todos os dias na vida de todas as pessoas. Eu digo que a questão não é que está difícil, é que na realidade a sua mente ela está fraca. Vai depender muito do seu momento. Eu tenho 25 anos e uma coisa que eu observo é que a maioria das pessoas que tiveram tempos difíceis, elas venceram essa situação, determinando para elas que elas iriam sair dali. Tem pessoas que continuam em tempos difíceis pelo resto da vida? Tem. Mas essas pessoas, elas não são exceção, são a maioria. Só que são aquelas pessoas que elas ficam paradas esperando as coisas acontecerem. E para cada pessoa, se você se contenta com alguma coisa, aí vai de você. Mas olha o exemplo do Whindersson Nunes. Eu sou fã desse cara, eu sempre observei a carreira dele, desde os tempos que para ele eram difíceis, e hoje que são, em termos financeiros, é mais fácil para ele, né? Mas em termos de mentalidade, nem essa notícia que foi divulgada aí, tanto no Instagram dele quanto em todos os jornais, está falando sobre isso, que ele foi internado, né? Aquele estado de depressão. E uma coisa que eu observo é que, e eu começo a pensar, é sobre o que fez com que ele, tendo uma carreira mais tranquila agora, fosse se internar. Porque ele foi com consciência, ele foi porque quis se internar na clínica. E aí eu começo a pensar o seguinte: tá, a vida dele está mais fácil. E ele mesmo falou isso em um vídeo que ele cita que hoje é mais fácil em questão de trabalho, porque ele tem as pessoas que fazem um roteiro para ele. Então é só ele aparecer. Hoje em dia é só ele aparecer. Mas na cabeça dele não é fácil, porque com certeza, dependendo das pessoas que estiveram ao redor dele, ele já não consegue estar nesse mesmo pico, né, de trabalho. Então, uma coisa que eu aprendi é que na vida não tem como você moderar em tudo, mas tem como você saber para onde você está indo. Então, diariamente eu trabalho muito, só que eu me obrigo, porque eu coloquei na minha cabeça que é obrigatório um dia de descanso, pelo menos na semana, porque eu tentava trabalhar 7 dias na semana, umas 14 horas por dia, todo dia. Não dá certo. Esse pico de trabalho, sem você saber se você está vivendo ou não, no caso, quem só trabalha não está vivendo. E quem só se diverte também não está vivendo. Porque eu não sei se você já ouviu que o trabalho dignifica o homem. É importante trabalhar sim, mas também é importante saber descansar. Então é sobre uma viagem, é sobre estar próximo da família. E tem aquela questão também, no caso do Whindersson Nunes, de saber se afastar de algumas pessoas que são interesseiras. Ele disse que ele era muito bom, ele não tem esse coração ruim, só que é aquele negócio, né? Por que ele está onde está? Talvez essa simples ação de ficar falando sim para todo mundo desencadeou uma série de tormentos na mente dele, porque por mais que ele possa ajudar, isso não quer dizer que a mente dele está tranquila, né? Olha o lago aí, ó. Olha a tranquilidade, a paz. Eu, por exemplo, eu tô criando
eu estou criando tempos mais fáceis. Só que eu criei tempos muito difíceis. Antes eu acordava muito tarde e eu repetia para mim que não era importante acordar cedo. Só que é sim. É porque, por exemplo, aqui como eu comecei uma rotina de gravações, eu comecei a gravar as coisas agora, comecei a ter mais interesse em gravar, porque a criar conteúdo, né? A criar conteúdo. Mas para mim era um tempo mais complicado de criar conteúdo, porque eu não tinha essa dinâmica de pegar a câmera, essa curiosidade, como eu digo, né? Igual eu gravei um vídeo falando sobre a diferença entre a moqueca capixaba e a moqueca baiana. Porque eu sou da Bahia e eu morei no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo eles têm a moqueca capixaba. Daí eles falam que é a melhor, né? E eu tive essa curiosidade de pesquisar sobre isso. E assim como eu falo nesse vídeo, as pessoas que porque eu trabalho com um aplicativo, né? Então eu sempre converso diariamente com várias pessoas. E a maioria delas não tem a curiosidade de pesquisar sobre as coisas. Elas não têm essa curiosidade de pesquisar sobre as coisas. E eu passei a ser mais curioso em relação a isso. Eu passei a pesquisar tudo o que eu tinha dúvida. Então, se eu tenho dúvida sobre alguma palavra, vamos supor ressignificação. O que significa ressignificação? Ressignificação significa voltar ao que era antes. Só que como eu aprendi isso? Eu aprendi indo lá no Google e pesquisando. Eu aprendi indo no YouTube e pesquisando sobre aquilo que eu quero. E para tudo que você for fazer, se a situação estiver difícil, você tem que pesquisar, você tem que procurar as respostas com as pessoas que sabem. Eu digo que são os especialistas. Eu digo que são não, eles são. Porque eles não... Tem gente que não só fala, tem gente que só fala, mas não sabe das coisas. E tem gente que fala e sabe das coisas. Então, uma coisa que eu vi um cara falando sobre cursos na internet. Nem todo mundo quer te enganar. Nem todo mundo quer dizer para você, não, porque essa pessoa aqui, a gente já tem um trama para ela aqui. Ela não vai fazer parte do palco da vida, então ela vai ser só um simples figurante. Ela não pode ser, digamos assim, ela não pode ser um protagonista. Mas na realidade isso não existe. O protagonista, quem diz que você vai ser protagonista ou só figurante é você. Então vai muito da sua mentalidade, de como você tem agido no seu dia a dia, de como você tem fortalecido a sua mente. E algo que eu tenho analisado é que realmente as dificuldades, elas tornam as pessoas mais fortes. Porque nessa luta diária, aí eu digo para você, você já viu um pobre com depressão? Não existe. Não existe pobre com depressão, não existe. Não existe pobre com depressão. Mas existe muitos ricos com depressão, só que é aquela questão, né? É que nem uma frase que eu sempre ouvi: mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Então, se você tá muito parado ali, você tá esperando as coisas acontecerem, geralmente não vai acontecer, e você vai se cansar tanto com isso que você vai jogar a coberta por cima de você e não vai fazer mais nada, né? Então, se você quer alguma coisa na sua vida, independente de estar em um momento difícil ou um momento fácil, você tem que saber o que você quer. Porque na vida é isso, você tem que saber contornar as situações. As coisas são difíceis, sim, mas se você não fizer nada, vai ficar mais difícil ainda, porque na maioria dos casos que eu digo, eu quero dizer todas as vezes, mas eu não consigo ter essa base de dizer todas as vezes, porque não é em todo caso, tem caso que é muito diferente, mas na maioria dos casos não tem como isso acontecer, da pessoa ficar esperando acontecer e as coisas simplesmente acontecerem, de alguém ajudar você. As pessoas, se você não parou para observar ainda, se você for em uma farmácia,
você vai pegar algum medicamento, algum tratamento, alguma coisa que você queira comprar, ou no supermercado também, e aí o atendente ele vai perguntar para você, mais alguma coisa? Quando você está próximo da sua família e eles perguntam alguma coisa para você e você responde que está tudo bem, na cabeça deles está tudo bem mesmo. Então, se você não falar o que é, se você não falar nada, não tem como. As pessoas não vão adivinhar o que você quer, e é por isso que você tem que saber realmente o que você quer. Então esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você acha sobre essa visão, sobre essa mentalidade. Eu falei certo mesmo se você se identifica com essa visão. Valeu, até o próximo vídeo.